O agente Fredrickson olhou para a borda incrédulo, incerto do que era o sentimento de aceno e torção que estava causando estragos em seu estômago. Surpresa, admiração, terror absoluto. Talvez fosse apenas uma confusão comum sobre como algo assim poderia sequer existir. Claro, o mundo, como ele conhecia, era muito mais expansivo do que qualquer um poderia imaginar, a menos que também trabalhassem para a Fundação. Mas mesmo com uma infinidade de anomalias por aí, a Terra, em última análise, ainda era finita. Não apenas seus recursos, mas seu espaço, seu conteúdo. Todas as pessoas e lugares e monstros aterrorizantes que poderiam caber em um planeta tinham um limite. Haveria um fim para isso, uma capacidade máxima, um limite para o mundo. Se você olhar demais para um abismo, ele olhará de volta para você. A voz do Dr. Mann, que cortou o silêncio contemplativo, deveria ter assustado Fredrickson. Mas apesar de suas palavras ameaçadoras, era apenas bom ouvir alguém dizer algo, qualquer coisa, enquanto estava à beira. Nietzsche disse isso. O médico da Fundação riu levemente, apoiando-se suavemente em sua bengala com as duas mãos. Sempre parece muito aplicável, sempre que eu volto aqui. Desde 1944, o Dr. Ivan Mann esteve em mais expedições para a borda do que qualquer outra pessoa na Fundação SCP. 28 anos se passaram desde então. Esta era a sua 9ª viagem. Seria também a sua última. Você sente uma sensação engraçada, não tem? O médico pergunta, sem esperar que o agente responda. De certa forma, era como se ele nem estivesse falando com Fredrickson. Quando você olha para baixo, como se quisesse apenas pular, cair, mesmo que seja apenas para ver se há algo lá embaixo. O chamado do vazio, algumas pessoas começaram a chamar essa sensação. Vem de um lugar diferente, dependendo de quem você perguntar. Eu uma vez li uma teoria de que é um traço evolutivo passado de nossos ancestrais primatas. Supostamente, é nossa mente prevendo se conseguiremos pular para o galho mais próximo. Ou poderia ser um truque da mente, a consciência de estar em um lugar alto, garantindo onde pisamos, para não cairmos. O que nos faz pensar que queríamos cair? Quem sabe, né? Quem realmente sabe? O agente Fredrickson não soube responder. Ele apenas continuou olhando para o precipício, vendo as águas do Pacífico recuando para um espaço no infinito. Isso fez o agente se sentir desconfortável, doente, como se seu próprio corpo rejeitasse a ideia de que ele estava de pé no precipício onde o mundo simplesmente parava. Havia outro sentimento também, oculto sob as reviravoltas e nós de suas entranhas. Este era um lugar triste. A ideia de que o mundo continuaria girando e teria cada vez mais para ver, mas que não havia nada além deste lugar. Um fim para tudo. O vazio e seu chamado. A pesquisa da Fundação SCP sobre o fenômeno, agora designado como SCP-8001, começou quando uma série de documentos foram transferidos entre a Fundação e a Iniciativa Horizon, um grupo de interesse com uma inclinação para reunir artefatos e objetos anômalos. Liderado por representantes das 3 principais religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islã. O objetivo da iniciativa é utilizar as relíquias que descobrem para se aproximar de Deus e remodelar o mundo de acordo com seus princípios combinados. A iniciativa Horizon mantém um relacionamento amigável com a Fundação SCP, o que permitiu a transferência de documentos sensíveis entre as duas organizações, levando à descoberta do SCP-8001. Esta peça particular de evidência que chamou a atenção da Fundação foi uma carta náutica, detalhada, criada por um tal Boris Kozlov, um marinheiro e engenheiro russo, nascido em 1845. A carta em si continha uma descrição detalhada de um lugar que, de acordo com todos os registros conhecidos, não deveria existir, um lugar que não poderia possivelmente existir. Ao longo da história humana, a existência do SCP-8001 era considerada totalmente desacreditada, uma vez que a prova científica para a forma esférica da Terra existe desde o século V a.C.
nos tempos da Grécia Antiga. Apesar da circunferência da Terra ter sido calculada por Eratóstenes em 240 a.C., há muito tempo existem grupos marginais que ainda acreditam erroneamente que o mundo é plano. Existem até relatos desacreditados de exploradores históricos que afirmam ter descoberto a borda que circunda a circunferência do mundo. Para ser claro, a existência do SCP-8001 não refuta os séculos de evidências bem documentadas sobre a forma do planeta. A Terra é, por todos os métodos cientificamente verificáveis, não plana. Então, como ela pode ter uma borda? Bem, essa é precisamente a questão que os próprios pesquisadores da Fundação têm procurado responder desde 1942. Depois de aprender sobre o SCP-8001 a partir do gráfico de Boris Kozlov, a Fundação estava incomumente desinteressada em explorar o local por si mesmos. Dado que o local era presumido não apenas como remoto, mas logicamente não poderia existir nenhuma expedição seria feita para alcançar o SCP-8001 até março de 1942. Um navio da Fundação navegava entre Panamá e Auckland, na Nova Zelândia, quando adentrou acidentalmente as águas ao redor do SCP-8001. O próprio navio descreveu um farol, seus feixes brilhando de uma área onde não deveria haver terra, apenas milhas de oceano aberto. No ano seguinte, mais explorações não revelaram sinais de massa de terra na área onde a primeira observação ocorreu. Isso foi até a redescoberta do mapa de Boris Kozlov. Ele havia sido deixado no armazenamento da Fundação no local 19 e amplamente esquecido. Agora, usando-o como um guia aproximado para a área, a Fundação conseguiu realizar uma exploração mais minuciosa. Em outubro de 1943, eles descobriram o que, por todas as outras contas, algo que não existia, a Torre do Pôr do Sol. Escritos históricos de pessoas que acidentalmente entraram em SCP-8001 descreveram estar perdidos no mar, em águas tempestuosas, para então, abruptamente, se encontrarem em um lugar mais calmo, em meio à tempestade. Um marinheiro romano, de 45 EC, um escritor chinês do século IV, era comum SCP, e um navio indiano do século XIII estão entre os que se acredita terem encontrado inadvertidamente o SCP-8001. Essas são apenas as desventuras conhecidas pela Fundação e podem ter havido outras expedições à beira do mundo que a antecedem, sem registro histórico. Isso é amplamente atribuído a essas viagens para SCP-8001, terminando em naufrágio. Em 1944, a Fundação SCP realizou 2 expedições para alcançar SCP-8001 e verificar a presença de massa terrestre na região. Uma expedição da tripulação da Fundação a bordo do navio SCP-S Cascavel nunca chegou ao destino. O último contato do navio conseguiu alcançar uma estação de rádio na Polinésia Francesa próxima, mas, pouco depois da transmissão do Cascavel, nunca mais se ouviu falar dele. Acredita-se que o navio tenha virado durante a tempestade fatal antes mesmo de chegar ao SCP-8001. A segunda dessas expedições, liderada pelo capitão Errol Meyer, do SCP-S Ventania, conseguiu navegar por um corredor que levou um navio através dos bancos de areia perto do SCP-8001. A embarcação foi ancorada com sucesso em uma pequena ilha, a Ilha da Última Vigília. Importante ressaltar, existe uma distinção entre esta ilha e o próprio SCP-8001. Enquanto a designação numérica de SCP-8001 é usada para descrever especificamente a borda anômala do mundo, a área ao redor é referida como Ilha da Última Vigília. Esta ilha agora abriga o Local 90 e 9 da Fundação SCP, bem como a Torre do Pôr do Sol, o farol que foi visto à distância pelo primeiro navio da Fundação que passou pelas águas circundantes. O capitão Meyer e o Dr. Ivan Mann, chefe dos especialistas em anomalias da Fundação, aventuraram-se na Ilha da Última Vigília
durante a bem-sucedida expedição de 1944 a... Durante uma varredura minuciosa da ilha, os pesquisadores rapidamente descobriram o SCP-8001. Desde essa descoberta, a origem geológica, geográfica e ontológica da borda permaneceu desconhecida. A existência da borda do mundo é considerada uma impossibilidade lógica, apesar da Fundação ter verificado sua veracidade. SCP-8001 não é um espaço extraplano, nem é uma dimensão de bolso. As equipes de pesquisa estacionadas no Local 99 desde 1944 conseguiram se comunicar e transferir informações digitalmente através de satélites para fazer chamadas telefônicas. A Ilha da Última Vigia realmente existe e pode ser detectada através do uso de sistema de posicionamento global. Foguetes e sinalizadores foram lançados da ilha, permanecendo visíveis para aqueles próximos ao SCP-8001. A própria borda foi descrita como uma queda abrupta, estendendo-se de norte a sul, situada no Oceano Pacífico Sul. Observou-se que a água do Pacífico flui livremente para um vazio profundo que permanece oculto à visão. Tentar se aproximar mais do SCP-8001, especialmente de barco, é extremamente perigoso. A menos que sigam um curso específico através dos bancos de areia próximos que interrompem o fluxo de água, os navios podem facilmente ser levados pelas correntes rápidas e carregados para além da borda. Contudo, se conseguirem navegar com segurança pelos bancos de areia, os navios chegarão a salvo a uma baía protegida nos confins da Ilha da Última Vigília. Os navios poderão deixar a ilha seguindo a mesma rota, em sentido inverso, com relativa segurança, desde que mantenham o corredor correto. Outro fator que causa dificuldade ao se aventurar perto do SCP-8001 é o nível substancial de vapor de água que a borda anômala do mundo cria, o que leva a uma baixa visibilidade e obscurece o SCP-8001 da observação. Embora a Ilha da Última Vigia possa ser vista de satélites ou câmeras aéreas, incluindo qualquer uma lançada dentro da área obscurecida do próprio SCP-8001, tentativas de observá-lo mais de perto pelo mar levarão a naufrágios e pelo ar farão com que aeronaves se percam ou tenham sua visibilidade prejudicada pelo vapor de água, provavelmente causando quedas. Segundo os protocolos de contenção da Fundação para o SCP-8001, acredita-se que a passagem além dele não seja sobrevivível. Indivíduos que passam por SCP-8001 são considerados perdidos. O Dr. Mann e o Capitão Meyer exploraram a Ilha da Última Vigia, desembarcando do SCPS, varrido pelo vento, na pequena baía no extremo leste da ilha. A borda da própria ilha consistia em uma saliência rochosa surgindo das águas que levavam ao SCP-8001. Cortada nas rochas perto da baía, uma escadaria era subida gradualmente pelo contingente de pesquisa. As regiões norte e central da ilha consistem principalmente em terreno plano e arborizado, com uma variedade de vida vegetal, incluindo árvores, gramíneas e arbustos não comumente encontrados juntos. Na verdade, a maioria era nativa de continentes consideravelmente distantes da Ilha da Última Vigília. Ao sul, uma pequena área rochosa abrigava um cemitério tranquilo. Para o oeste, o Capitão Meyer observou uma estreita saliência de rocha que se estendia sobre o precipício do SCP-8001, com uma passarela de madeira se projetando para fora sobre esta saliência, que poderia ser usada para passar sobre a borda do SCP-8001 sem risco de queda. A Torre do Pôr do Sol localizava-se na área plana e arborizada ao norte da ilha. Após uma observação mais próxima, o Dr. Mann e os pesquisadores determinaram rapidamente que a estrutura de pedra havia sido construída em vários estilos arquitetônicos conflitantes. As partes exteriores da torre pareciam ser romanas antigas, mas ao longo do resto da estrutura havia exemplos de outras influências: Espanha do século XVII, China do século V, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Holanda.
com a própria torre sendo construída com uma mistura de estilos grego, egípcio, romano e mesoamericano. O Dr. Mann supôs que este lugar havia sido construído gradualmente, aos poucos, ao longo de milhares de anos, com cada novo chegada à ilha trazendo suas próprias influências à medida que expandiam a estrutura. O próprio farol funciona como esperado, alertando as embarcações sobre os perigos de se aproximar do SCP-8001. É alimentado por uma lâmpada a óleo do século XVIII e um refletor com um sistema de reacendimento automático que parece ter sido atualizado usando elementos modernos para manter o farol aceso e reabastecer seu óleo automaticamente quando estivesse baixo. O andar principal da Torre do Pôr do Sol aparenta ser uma biblioteca, com um repositório de textos aparentemente reunidos ao longo de séculos de exploração. Cada um dos diários, registros, gráficos, mapas e diários contidos na torre são escritos em uma grande variedade de idiomas de todo o mundo, incluindo aqueles que já não são mais falados. Até agora, a Fundação descobriu textos nos seguintes idiomas: latim, francês, grego, farsi, inglês, alemão, espanhol, chinês, russo, coreano, urdu, português, amárico, e até mesmo uma série de escritos em línguas pictográficas, incluindo o Haupel e os antigos hieróglifos egípcios. A peça mais antiga na biblioteca da torre é uma série de contos egípcios que datam de 2300 a.C. Há somente um dispositivo moderno de armazenamento digital eletrônico, um antigo MP3 player da Sony. Provavelmente fabricado em 2003, o dispositivo está protegido em uma caixa à prova d'água, mas permanece completamente inoperável. Aparentemente, sofreu danos irreversíveis por água, levando à teoria de que acabou nas praias da Ilha da Última Vigília completamente por acaso. Porém, ao chegarem à Ilha da Última Vigília em 1944, o Dr. Mann e o capitão Meyer descobriram que não eram os únicos habitantes. Além daqueles que, aparentemente, descobriram a ilha antes da fundação, ou que foram abandonados ou naufragaram lá, a Última Vigília era o lar de uma construção metálica senciente referida como SCP-8001-A. Este autômato, que se autodenominava O'Hurley, aparentemente foi projetado para manter o farol e sua biblioteca e afirmava possuir a consciência de um explorador francês do século XVI, uma das infelizes pessoas que anteriormente haviam naufragado na ilha. A construção operava através de uma combinação de mecanismos de relojoaria, engrenagens, pistões e polhas, permitindo que se movesse e falasse, imitando o comportamento humano. De acordo com uma entrevista conduzida entre o Dr. Mann e SCP-8001-A, O'Hurley vinha observando a Torre do Pôr do Sol por vários séculos. Ele explicou que o nome da torre havia sido registrado em vários escritos armazenados na biblioteca, e a Ilha da Última Vigília era uma má interpretação da gravação em uma lápide no cemitério. Havia sido o local de descanso de um homem chamado Jason de Iolocos, e lia-se cuidador da Última Vigília. Um recém-chegado à ilha pensou que a lápide fosse uma placa identificando a própria ilha. Por enquanto, a Fundação SCP ainda não entendeu como obter acesso ao SCP-8001. Sobre como surgiu a Borda do Mundo e por que a Ilha da Última Vigília e a Torre do Pôr do Sol estão lá, são perguntas que os pesquisadores ainda buscam respostas. Quando o Dr. Ivan Mann retornou à ilha em 1948, ele novamente conversou com o SCP-8001-A, que lhe disse: "Talvez não haja nada além desses arquivos, Ivan. Talvez essa realidade seja o fim da história. Há muitos que acreditam que isso seja verdade, mas talvez não seja o fim dessa história. Talvez isso seja apenas mais um capítulo da história. Talvez, até aqui na borda do mundo, ainda haja histórias a serem escritas." Agora confira o SCP-2317, o Devorador de Mundos, uma porta para outro mundo, e Planeta Parasita, SCP-3003, o fim da história e muito mais.